Irmãos e irmãs, bom dia. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. E nós, antes de qualquer coisa, vamos orar ao Senhor. E eu peço então aos irmãos a se colocarem em pé para fazermos então uma oração introdutória, rogando mais uma vez derramar da graça de Deus, do poder de Deus sobre nós, mas acima de tudo da sua presença maravilhosa. Deus, graças te damos por esta manhã de domingo, pelo privilégio que nos dás de estarmos aqui nessa casa de oração, casa do Senhor, com o propósito, ó Deus, de te adorar, de cultuar, louvar e bendizer o teu santo nome, de prestarmos culto ao Senhor. Pedimos que tu recebas, ó Deus, em teu trono de glória, os nossos louvores, a nossa adoração, esse culto que preparamos para ti e que estamos a oferecer ao Senhor com todo o nosso coração. Pedimos também, ó Deus, que tu nos abençoes, que tu fales conosco, ministres ao nosso coração, tu nos conheces profundamente, sabes exatamente, ó Deus, quais são as nossas carências, as nossas necessidades, os nossos anseios. Rogamos então que tu, Pai, mais uma vez, derrames sobre nós a tua graça maravilhosa, multiforme e transformadora. Fica à vontade entre nós, Senhor. Toque em cada vida, em cada coração. Fala através dos louvores, fala através da ministração da palavra. Que sejamos impactados, quebrantados, restaurados, fortalecidos, transformados pela tua santa palavra. Se conosco, nós precisamos de ti, Pai. Glorifica o teu nome nesse lugar. E que nenhuma pessoa saia daqui da mesma forma que chegou, da mesma forma que entrou. Louvado seja o teu nome, porque tu és um Deus fiel e verdadeiro. E apesar de seres um Deus tão grande, tão santo, soberano e majestoso, tu tens se inclinado para nós e tens nos ouvido quando clamamos por socorro. Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente, na angústia e em todas as situações e circunstâncias do nosso viver. A tua presença, Senhor, seja perceptível, seja real neste lugar. Assim oramos e entregamos esse culto em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Sentados nós vamos fazer a leitura bíblica devocional que encontra-se na Epístola de Tiago, no primeiro capítulo, a partir do versículo 19. Está aqui no Data Show. Então, os irmãos poderão acompanhar aí pelo Data Show. Enquanto os irmãos se preparam, damos as boas-vindas aos visitantes também que cá estão. Uma alegria ter eles conosco. Muito obrigado pela sua visita. E voltem mais vezes. Essa igreja ama você. Tiago 1,19. Passamos uma leitura, como sempre temos feito, alternada nesse texto. Eu leio os versos ímpares e a congregação em conjunto lerá os versos pares. Diz assim a palavra de Deus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois se vê que se contempla e se retira, para logo se esquece como é a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém for religioso, deixando de tirar a língua, antes enganando a própria
Vamos ler juntos o 27 também? A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém, amados? Deus nos abençoe. O Ministério do Louvor tem a palavra. Este texto incentiva-nos a cumprir aquilo que o Senhor nos deixou escrito, não só ler, não só aprender, mas também praticar. E nós vamos ficar em pé e vamos iniciar com um hino do nosso Salmos e Hinos, e que realmente reforça isto: crer e observar tudo quanto o Senhor ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. E queremos continuar louvando o nosso Senhor Jesus e dizer que Ele é o Rei da nossa vida, que Ele está no meio de nós e por isso nós o exaltamos com louvor. A Ele nós queremos fazer o trono de louvores e por isso pedimos: vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus entronizado.
falando desse Jesus maravilhoso, cujo nome, um simples nome, transforma em alegria o meu triste coração. Os meus momentos se vão, a minha dor, o meu sofrer, porque tu inundas o meu ser de paz. E nós queremos louvar este Jesus maravilhoso. Nomeadamente pensar que Ele neste momento está junto ao Pai, mas que um dia vem para nos buscar. E uma das coisas que nós dizemos neste corinho é: ansioso espera a tua volta, o grande dia em que vais voltar. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. E é tão bom ter esta ideia mental, este pensamento de um dia todos juntos. Mas para isso, cá na Terra, enquanto aqui estamos, é preciso tomar uma decisão pelo nosso Senhor Jesus, para que um dia possamos todos juntos nos encontrarmos lá em cima, em festa, em alegria. Maranata, ora bem, Senhor Jesus. Tu estás
Eu sou teu Salvador.
podemos sentar-nos e vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, através do seu servo Cristiano Almeida. A graça e a paz, meus irmãos, estejam sobre todos nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. O Espírito Santo de Deus cumpra tudo aquilo que o Senhor, o nosso Pai, preparou para nós, para a sua igreja, nesta manhã. Que em nome de Jesus sejamos tocados, não somente a nossa mente, mas principalmente o nosso coração, sejamos transformados pelo poder de Deus nesta manhã, para a glória do nome dele. Amém? Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com os irmãos um texto muito conhecido, um texto que, na verdade, uma frase que eu acho que todo cristão conhece, todo cristão profetiza na sua vida, na sua casa. E a frase é aquela célebre frase de Josué, quando diz assim, ó, eu... Amém. Viu só como os irmãos conhecem? Quando a gente fala Josué, e eu e... Amém. Mas nós vamos entender um pouquinho como Josué falou isso, por que Josué falou isso. Amém? E eu quero começar com uma oração. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, obrigado a Deus por essa manhã, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, nos deu a oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, vivos, a respirar, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pelos louvores, pela adoração. Obrigado pela Tua obra em nós. Agora, Senhor, ó Espírito Santo de Deus, nós clamamos, ó Pai, para que possamos, ó Deus, com a Tua ajuda, ó Pai, Te servir mais e melhor. Te servir, ó Pai, com integridade e fielmente. A renovar, ó Pai, a nossa aliança todos os dias. A fazer a escolha, ó Pai, por Ti. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ajuda, ó Pai, a conduzir as pessoas, ó Pai, da nossa família até o Senhor. Fala conosco, ó Pai, nesta manhã mais uma vez. Ministra a Tua palavra em nós. E que Teu Espírito Santo, ó Pai, seja livre, ó Pai, mais uma vez esta manhã, para nos ensinar, ó Pai, aquilo que nós devemos fazer. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de falar sobre esse texto, antes de lermos esse versículo, os irmãos lembram do chamado de Josué. Quem foi Josué? Um ajudador de Moisés, que tem uma missão agora. Josué era aquele soldado, aquele homem valente, que vai espiar a terra, que confia nas promessas do Senhor. Agora tem uma responsabilidade de conduzir esse povo a uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, mas não somente conduzir este povo a uma terra que o Senhor preparou para eles, mas agora Josué se torna o líder daquele povo, o líder espiritual, e agora não apenas um guerreiro, mas um líder que deveria conduzir esse povo à presença de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos presos apenas uma fase da nossa vida, de guerreiro, de homem valente, de homem forte, e esquecemos, às vezes, o plano de Deus de liderar um povo,
de conduzir um povo não somente a uma terra, mas também à presença de Deus. Essa agora era a missão de Josué, não era apenas entrar numa terra prometida. O livro de Josué fala do cumprimento das promessas de Deus para o povo de Israel. Deus estava a cumprir tudo aquilo que havia prometido para aquele povo. E Josué está a conduzir esse povo a isso. E para isso, no início do livro, há um recado de Deus para Josué. Olha, Josué, seja forte e corajoso. Medita na palavra. Seja forte e corajoso, não temas, porque eu sou contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas nós não podemos esquecer também da responsabilidade que Deus deixa para que nós possamos fazer. Vai agora tu e atravessa o Jordão. Há coisas que Deus faz, mas há coisas que nós precisamos fazer. E é uma travessia. E preste atenção nisso. É uma travessia. Precisamos atravessar. Precisamos chegar do outro lado para conduzir esse povo agora à presença de Deus. Então, Josué conquista, Deus conquista através de Josué, e agora Josué, no final da sua vida, e por favor abram as suas Bíblias, no livro de Josué, capítulo 24, eu vou ler apenas 2 versículos, o versículo 14 e o versículo 15. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, precisamos entender que Josué, já no final agora da sua vida, ele já estava a morrer. E ele sabia isso. No capítulo 23 e no capítulo 24, Josué reúne o povo, Josué reúne os líderes. Nós não vamos ler, mas fica um TPC para os irmãos. Tá bem? TPC para os irmãos. Capítulo 23, capítulo 24, leiam tudo, para perceberem o que foi que Josué fez com aquele povo. No capítulo 24, Josué reúne o povo, reúne os líderes em Siquém. Siquém. E isso é importante, porque faz com que o povo lembre de todas as promessas de Deus, não somente para aquele povo ali de de Josué, que estava vivo, mas da promessa de Deus desde Abraão, do altar feito por Jacó, quando os seus familiares, ele fez um altar e disse assim: olha, deita agora os ídolos antigos e nós vamos servir a Deus. Não era que Siquém era um lugar santo, mas era para trazer a memória de todas as promessas que Deus tinha feito para aquele povo. Meus irmãos, Josué, do capítulo 2, do versículo 2 até o versículo 13, ele começa a lembrar todos os feitos que Deus havia realizado para aquele povo. Do pacto que fez com Abraão, de como retirou eles da servidão do Egito, como atravessou eles no Mar Vermelho, como deu vitória a todos aqueles povos, amorreus, Zeus e os Zeus, os heteus, amorreus, filisteus, zeus.
Josué traz à memória daquele povo tudo aquilo que Deus realizou para eles. Com uma única missão. Quando Josué faz tudo isso, Josué estava a alertar o povo: olha, eu quero trazer à memória, e eu sei que vocês lembram de todas as coisas que Deus fez por nós. É nítido que a gente abre a boca e diz: eu sirvo ao Senhor. Mas a minha intenção agora é fazer com que vocês, povo de Deus, percebam que não se pode servir ao Senhor apenas em palavras, mas principalmente em atitudes. Essa era a mensagem de Josué, e é nesse contexto que Josué diz, o versículo 14 e o versículo 15. Servir não é uma questão apenas de palavras, mas de fatos. E Josué sabia disso. Como líder daquele povo, Josué conhecia aquele povo e precisava alertá-los de que aquilo que eles falavam precisava coincidir com aquilo que eles viviam. E é nesse contexto, meus irmãos, que Josué chama o povo para renovar a aliança deles com Deus. Eu quero hoje, nesta manhã, falar duas coisas para os irmãos. A primeira é que essa aliança que nós temos com Deus, ela deve ser conservada com integridade e fidelidade. Eu vou repetir. A nossa aliança com Deus, com o nosso Pai, ela deve ser preservada, conservada com o quê? Integridade e fidelidade. Eu vou ler novamente o versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses a quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Josué, o servo, sabia que não podia servir apenas em palavras. E Josué traz a esse povo a memória de que, se eles pretendiam de fato seguir ao Deus verdadeiro, eles precisavam e tinham que continuar mantendo a sua aliança com integridade e fidelidade. Repitam comigo: integridade, fidelidade. Repitam novamente: com quê? Com integridade e com fidelidade. Então agora preste atenção no que pode ser traduzido também essa palavra integridade. Integridade poderia ser também traduzido para uma palavra chamada sinceridade ou pureza. Então agora repitam comigo: integridade, sinceridade, pureza. Agora só vocês. Muito bom, 20 valores. Honestidade e fidelidade. Oi? Honestidade e fidelidade. Pronto, agora vamos à fidelidade, que são as duas outras palavras que poderiam ser também traduzidas. A fidelidade poderia ser traduzida também por firmeza, verdade. Então repitam comigo: fidelidade, firmeza, verdade. Fidelidade, firmeza, verdade. O que Josué estava a falar para esse povo quando traz a memória deles? Josué está falando assim: olha, se vocês querem de fato servir ao Senhor, essa escolha precisa ser livre, de modo íntegro, sincero, puro, fiel, firme e verdadeiro. Se não for desse jeito, não serve para Deus. E vou repetir: se nós
como servos do Senhor, que falamos que eu sirvo ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o nosso servir a Deus, ou seja, os nossos atos, eles precisam ser o quê? De uma maneira íntegra, sincera, pura, fiel, firme e verdadeira. Amém, meus irmãos? Amém. O que Josué estava a falar é isso. Decida servir ao Senhor com integridade, com fidelidade, com firmeza, com pureza, com sinceridade, sendo firmes e verdadeiros, independente das circunstâncias. Os seus preceitos, as suas leis, os seus juízos, eles precisam ser obedecidos integralmente e fielmente, sem misturas. Sem misturas, sem questionamentos. Isso é servir a Deus integralmente e fielmente. O povo de Israel, ele precisava definir muito bem o que eles queriam. Eles precisavam decidir a quem de fato iria servir daqui para frente. Assim como nós, meus irmãos, nós também precisamos servir a Deus com integridade e fidelidade. Não é possível, meus irmãos, servir a Deus e continuar a assistir filmes pornográficos. Não é possível, meus irmãos, servir a Deus e continuar a nos deitar com qualquer pessoa na rua. Não é possível, meus irmãos, servir a Deus e roubar a Deus, não devolvendo, e a palavra é devolver a Ele os nossos dízimos. Não é possível, meus irmãos, servir a Deus e viver com uma outra pessoa sem estar casado com ela. Viver uma vida matrimonialmente, mas sem um compromisso, sem aliança. É preciso nós revermos muitas coisas. E agora deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Nós precisamos, meus irmãos, servir a Deus com integridade e com fidelidade. Não dá para servir a Deus sem perdoar o nosso irmão. Não é possível, não é possível, não é possível. E sobre o perdão, deixa eu falar uma coisa para os meus irmãos. Jesus, no Novo Testamento, fala que aquele que não perdoa seu irmão, ele conta a parábola daquele cara que devia 1000 denários, agora eu não lembro mais. O Senhor manda verdugos, manda torturadores. A vida dessa pessoa, ela vive torturada na sua mente, não prospera, em absolutamente, por falta de perdão. E quando eu falo de prosperidade, eu não falo de dinheiro, eu não falo de saldo bancário positivo. Mas parece que nada dá certo. A pessoa pode ter 100 milhões de euros na sua conta, mas continua infeliz. Não dá, meus irmãos, para dizer que ama ao Senhor e continuar a esconder os ídolos. Precisamos servir ao Senhor com integridade e fidelidade. Servir ao Senhor exige exclusividade. Deitai fora esses ídolos. Deus não permite que qualquer outra coisa seja colocada ao lado, ao pé de igualdade dele. Há pessoas que coisas ou outras pessoas são muito mais importantes do que o próprio Deus. Não podemos e não conseguimos servir, podemos até falar de fato com a nossa boca,
Mas não é possível servir a Deus e continuar a deitar com a minha namorada ou com o meu namorado. Fornicação não dá, meus irmãos. E a proposta aqui de Josué não era acusar, mas era para se arrepender e renovar a sua aliança. O povo que teme a Deus deve honrar a Deus, deve servi-lo com integridade, deve adorar somente Ele com extrema exclusividade. Esse texto que eu anotei aqui na versão da Bíblia King James atualizada. Isaías 29:13 é o mesmo texto que Jesus usa nos evangelhos para falar com os religiosos e chama eles de hipócritas. Bem que Isaías disse sobre vocês, olha o texto que Jesus fala, Isaías 29:13, não precisa abrir não, eu vou ler para os irmãos. Eis que assim declara o Eterno, visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitudes, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto o seu coração está distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Ai, eu conheci um pastor que, quando tinha assim, e eu falo isso para mim, tá, meus irmãos? É para mim. Quando eu ministro para mim. Se Deus vai falar com os meus irmãos, benção, mas é para mim. Aí eu digo, amém, amém. Que dói. Porque dói. Deus não tolera que o seu povo dê honra a mais ninguém além dele. Deus não tolera isso. E o recado de Josué é para isso. O recado de Josué é esse, meus irmãos. Então, em resumo, a nossa responsabilidade como povo de Deus, no versículo 14, é que primeiro, temer ao Senhor, honrar e respeitar a sua vontade em tudo. A segunda coisa é servir ao Senhor, é dar-lhe honestamente, com toda a fidelidade, aquilo que Ele quer. E a terceira coisa é dar exclusividade ao Senhor, dar-lhe o primeiro lugar da nossa vida. Colossenses capítulo 1, versículo 18 diz assim: Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, a primazia. Nós precisamos aprender com esse versículo de Josué. Temer ao Senhor, servir ao Senhor e dar exclusividade a Ele. É assim que nós servimos a Ele. E se a gente for parar para pensar, foi exatamente isso que Jesus nos ensinou também. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento, ou seja, por completo. E nós precisamos, de fato, que todo o nosso ser seja entregue a Ele. A segunda coisa que eu quero falar para os irmãos é que a nossa aliança, que deve ser com integridade e com fidelidade, ela não deve ocorrer apenas de forma individual, mas com toda a nossa casa, com toda a nossa família. Vamos ler o versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, ao servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos,
Josué queria deixar isso muito evidente para aquele povo que estava lhe ouvindo, líderes e todo o povo, para que eles fossem renovados a sua aliança. Josué sabia que depois da sua morte, o povo seria provado e testado e tentado. Josué sabia que o coração daquele povo tinha um coração voltado à idolatria. Por isso eles precisavam escolher. Escolher ao Senhor. E as nossas escolhas, nós hoje somos frutos das nossas escolhas que fizemos no passado. Na nossa vida, todos os dias, nós estamos a escolher algo. É uma roupa a vestir, essa não combinou, essa ficou fixe, a pata está muito giro. Se eu vou botar meu cabelo de lado, do outro, se eu vou raspar, se eu irei pintar, qual a cor da minha camisola, não sei. Mas nós estamos sempre a escolher algo. E Josué lembra o povo, olha, vocês também precisam escolher agora. E detalhe, escolham hoje, é urgente, não deixem para amanhã. Mas nós precisamos escolher ao Senhor. Porque eu sei, agora repare, porque Josué ele diz assim, olha, escolham quem vocês querem servir, se é o Deus Y ou o Deus X. Porque vocês não estão servindo a Deus. Essa é a realidade do versículo, meus irmãos. E por que Josué fala isso? Porque as nossas ações, aquilo que nós fazemos, revela a quem nós estamos servindo. E é exatamente por isso que Josué fala isso. Olha, escolha aí quem vocês vão servir. Aqui, se os deuses dos vossos pais, que estavam da além dos Eufrates, ou os deuses dos amorreus. E aí, quem que vocês estão servindo? Porque o Senhor vocês não estão servindo. É isso que Josué está falando. Mas para Josué é muito simples, é muito claro. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa. Josué tinha tomado uma decisão. E a decisão tomada por um homem de Deus. A decisão tomada por uma autoridade. Certo? Ele não é somente para mim próprio. Ao declarar, eu e minha casa servimos ao Senhor, Josué estava a incentivar e a nos ensinar que, olha, o que vocês quiserem fazer, olha, isso aí tá bom, isso é problema de vocês, eu já deixei avisado, eu trouxe à memória de vocês tudo aquilo que Deus fez e faz por cada um de nós. Mas olha, eu e todas as pessoas que estão debaixo da minha autoridade, a minha autoridade espiritual, a minha esposa, os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, eu me responsabilizo. Eu me responsabilizo porque eu e toda a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E infelizmente, às vezes nós falamos isso como um mantra. Não, eu vou declarar, eu vou profetizar, eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas não faz nada. Nós como pais, nós como os líderes espirituais, isso não é uma questão apenas pessoal de servir a Deus, mas de influenciar através de gestos, através de palavras, através do exemplo, a servir a Deus. Sou eu e sou também a minha família. E isso, meus irmãos, não ficou apenas nos tempos de Josué, isso também é para os nossos dias de hoje. Afinal de contas, Jesus derramou o seu sangue, o sangue da nova aliança, para que nós possamos ser fiéis a Ele. Cabe a nós, pais, líderes, conduzir a nossa família ao Senhor. Sabe como que nós fazemos isso? Eu vou dar 3 dicas para os pais, papais e para as mamães, para os líderes, como nós conduzimos os nossos filhos ao Senhor, certo? Você pode
Isso aqui não é o exemplo, tá? Você pode pedir para ele: olha, meu filho, leia o Provérbios para você ser um homem sábio. Ele vai ver. Agora, lê novamente, que é para memorizar. Ele vai ver. Agora, para memorizar ainda mais, você vai ler todo o provérbio e agora vai escrever os provérbios, que é para memorizar. Vai fazer. Mas sabe o que ele vai aprender, meus irmãos? E aí essa primeira dica é com o seu exemplo. É assim que nós conduzimos a nossa família ao Senhor. 1, pelo exemplo. 2, pelo exemplo. E 3, pelo exemplo. Vocês são muito inteligentes. É dessa forma. É quando eu decido servir ao Senhor. Eu ministro sobre os meus filhos a palavra de Deus. Eu dou o exemplo, e eu preciso dar o exemplo aos meus filhos, aos meus líderes, aos meus liderados, o exemplo de como é servir ao Senhor. Meus irmãos, prestem atenção numa coisa. E quando eu entendi isso, quando eu me tornei pai, quando eu entendi isso, mudou tudo na minha vida. O meu filho, Daniel, o Felipe, a Andréia, que ficou no Brasil, eles não são meus, eles são herança do Senhor. Eu tenho a responsabilidade de devolvê-los ao Senhor. Porque vai ter um dia que Deus vai falar assim: sim, Adei, cadê Daniel? Eu deixei ele para que tu pudesse ministrar e trazer ele para mim. E o Felipe? E o João, e a Maria, e a Joaquina, sei lá, o que for. Os irmãos entenderam. Os nossos filhos não são nossos. E nós temos a responsabilidade de apresentá-los ao Senhor, de ministrar na vida deles e dar o exemplo na vida deles. É pelo exemplo, meus irmãos. É pelo exemplo. Só para encerrar. Quando Josué decide e reafirma: eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor, é porque ele não deixa se contaminar com a maioria. A maioria pode servir quem eles quiserem, mas nós, a minoria, que com Deus somos maioria, com Deus é covardia, né? Vocês já ouviram esse ditado? 1 é bom, 3 é demais? Não. Aí a gente fala, esqueci agora, depois vai. Sei não. Né? Não, 1 é bom, 3 é demais, né? Mas é um ditado que diz assim, ó, 2 contra 1 é covardia, mas 1 com Deus somos maioria. Não me lembro mais agora. Depois vai. É uma coisa assim. Mas nós com Deus, nós somos maioria, certo? Mas às vezes, meus irmãos, a maioria tenta sufocar tudo aquilo que nós aprendemos de Deus e com Deus. E a gente começa a ceder algumas coisas por conta da pressão da maioria. Mas Josué é um modelo de alguém que dá testemunho da fé, mesmo quando a maioria o pressiona. E aí eu lembro de homens como Estevão, como Paulo, que não negociaram a sua fé. Então deixa eu falar uma coisa para os meus irmãos. Sabe, no seu trabalho, às vezes só você é crente, né? Só você é convertido. Aí eles fazem piadas, eles fazem isso. Às vezes na escola, na faculdade, sabe? Existe em muitos lugares. Não negocie a aliança que tu tem com o Senhor. Não negocie. Não negocie. O Senhor, Ele é contigo. Agora, eu preciso, nesse momento, meus irmãos, ministrar algo para cada um de nós.
Nós precisamos, irmãos, renovar a nossa aliança com Deus. E às vezes a gente pensa que a escolha é uma vez por todas e para sempre. Porque eu aceitei Jesus. É de fato uma escolha para sempre, mas todos os dias. E aí eu lembro de uma música de Thales Roberto que diz assim: mas todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama. Não saio não, tá, meus irmãos? Vou terminar. Todo dia vem, mas eu escolho Deus. A escolha de Deus é hoje, não somente como urgência, mas todos os dias. Virão tentações para que possamos escolher o outro lado, outros ídolos, e nós precisamos escolher Deus. Chegou um tempo de renovação de aliança. Eu quero desafiar os irmãos agora. Fecha os olhos. Feche os seus olhos. E assim como Moisés fez, começa a lembrar de todas as coisas que o Senhor fez por ti. Começa a lembrar de todas as coisas que Deus fez por nós. Cristo derramou o seu sangue por nós, entregou a sua vida por nós. Foi Cristo que nos libertou do império das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Ele nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu o seu Santo Espírito. Ele nos fez membros do seu corpo. Foi Ele que fez uma aliança conosco por intermédio do seu sangue, e pelo seu precioso sangue Ele nos comprou. E eu quero trazer isso à sua memória nesta manhã, para que tu agora, assentado como você estiver, tu possa entregar a sua vida a Deus, para que tu possa escolher: Senhor, eis-me aqui, eu decido te servir, não apenas em palavras, mas de fato. Eu decido e eu escolho te servir, Senhor, não só hoje, e não apenas eu, mas toda a minha casa ao Senhor, e eu me responsabilizo com a tua ajuda, Senhor, para apresentar os meus filhos, apresentar os meus netos diante do Senhor. Senhor, eu renovo a minha aliança agora, Senhor, porque eu decido te escolher, ó Pai, e deitar fora, e vomitar, e jogar diante, aos pés da tua cruz, tudo aquilo que me afastava do Senhor, porque eu quero te servir com integridade e com fidelidade, e não apenas com os meus lábios. O Espírito Santo vai trazer a você exatamente aquilo que você precisa deitar fora. E eu quero encorajá-los a renovar essa aliança. Não tenha medo. Nós sozinhos nós não conseguimos, mas Deus entregou o Espírito Santo dele para nos capacitar e nos ajudar. Eu quero desafiar você, meu irmão, a fazer um compromisso agora com o Senhor e perdoar. Perdoe. Te reconcilia com teu irmão e te reconcilia com Deus. Eu quero aqui incentivar a cada um de nós a vivermos, a temer ao Senhor e servi-lo com integridade e fidelidade. Eu quero desafiar também agora, novamente, os irmãos. Continuem com os olhos fechados, a igreja continua a orar, continua a orar. Mas se há alguém aqui que deseja renovar a sua aliança com Deus e falar: Senhor, eu decido hoje deitar tudo isso fora, eu te escolho e é hoje. Fica de pé, eu quero orar por você. Não fica com vergonha.
E lembre-se, não é para que o homem veja. Deus conhece, Deus sonda o nosso coração. Eu quero incentivar e quero desafiar você. Você precisa renovar a sua aliança com Deus. Por favor, fique de pé e eu quero orar por ti. Chega um tempo que nós precisamos decidir e escolher. E quando nós ficamos com vergonha, e quando nós ficamos tímidos, é porque ainda estamos a fazer a escolha errada. Ah, Senhor, nós clamamos a Ti, ó Espírito Santo, o Senhor que sonda os nossos corações, o Senhor, ó Pai, que esquadrinha, ó Pai, o mais íntimo do nosso ser, ó Pai. Nós decidimos, ó Deus, nesta manhã, Te honrar não somente com os lábios, nós decidimos Te servir e renovar a nossa aliança contigo. E por isso nós queremos pedir, ó Pai, o Teu auxílio ao Espírito Santo na nossa caminhada, no nosso dia a dia, onde nós precisaremos escolher, ó Pai, e queremos sempre escolher ao Senhor. Nós nesta manhã, ó Deus, nós deitamos fora tudo aquilo, ó Pai, que nós antes colocávamos pé de igualdade com o Senhor. Nós, ó Deus, colocamos agora aos pés da cruz de Cristo, ó Pai, o nosso pecado, a falta de perdão, a imoralidade, a idolatria. Faz de novo, ó Deus. Faz de novo em nós, ó Pai, porque nós queremos, ó Pai, Te servir por completo. Nos ajuda, ó Espírito Santo, a servir não somente a nós, mas a conduzir a nossa família e todas as pessoas que estão debaixo da nossa autoridade, ó Pai, nos Teus caminhos, ó Deus, no nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo nos ajude, ó Pai, a dar exemplo aos nossos filhos, aos nossos liderados. Ó Espírito Santo de Deus, completa a Tua obra em nós. Hoje, ó Pai, nós decidimos, mais uma vez, Te dar a primazia de absolutamente todas as coisas em nós. Aos meus irmãos, ó Pai, que aqui estão, que levantaram, Pai, confirme essa aliança. Obrigado, ó Pai, porque essa aliança foi o Senhor que fez, uma aliança com o Teu sangue, o sangue da nova aliança. Protege-nos, guarda, ó Pai, nas suas decisões e nas suas escolhas. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Nós vamos ter agora o tempo de louvar ao Senhor e vamos cantar um hino que, de certa forma, também é uma afirmação perante Deus daquilo que nós queremos fazer. E nós vamos ficar em pé e, falando sobre integridade, falando sobre fidelidade, este é um hino em que nós dizemos que vamos ser sempre fiéis. Nomeadamente em termos da fidelidade, nós assumimos aqui um compromisso diante de Deus. Vamos ser fiéis a Ele, independentemente das circunstâncias. É uma parte em que nós dizemos quão fraquinhos nós somos. Mas, se pelo Senhor nós formos guardados, sempre fiéis, quem o pode seguir? E realmente este hino termina a dizer, é uma divisa, ou seja, é um slogan, é uma frase que a nós nos pertence. Portanto, que nós adotemos esta frase para nós, ser fiel ao meu Deus, seguir sempre com fidelidade. Vamos louvá-lo e, de certa forma, vamos reforçar esta aliança que fizemos em oração com o nosso Deus, declarando para Ele que eu vou ser fiel.
Vamos ter a oportunidade agora de levantar as nossas ofertas e os nossos dízimos. Vou pedir ao irmão Carlos, também ao irmão Pedro, que o possam fazer. Enquanto isso, vamos fazendo referência a alguns anúncios que temos. Vamos começar em primeiro lugar pelos aniversariantes desta semana. Então, isto é uma semana de manas. Começamos no início da semana com a nossa irmã Conceição e a sua irmã Luísa Rosa. Depois temos a nossa irmã Virgínia Poleto e terminamos com as duas manas que estão no Montagil, que é a Beatriz e a Isabela. Eu não sei se aqui presente está mais alguém com retornos esta semana. Passou para a irmã Conceição e da irmã Virgínia. Penso que não. Que o Senhor ricamente possa abençoar estas vidas e ser com estas nossas queridas. Vamos então avançar. Falando em Montagil, já no próximo fim de semana teremos então o aniversário desta missão. São 2 dias de celebração, sábado e domingo às 4 da tarde. Então estamos convidados a juntar-nos a estes nossos irmãos e celebrar com eles mais um aniversário da missão. Também da parte da caminhar, nós temos a segunda parte da ação de sensibilização e capacitação Faça as Pazes Consigo, o poder transformador da autocompaixão. Será no próximo dia 11, às 6h30 da tarde. A nossa irmã Mirtes será oradora. É gratuito, mas temos sempre que nos inscrever, portanto é contactar a caminhar para as inscrições. Também fazer referência que ontem, aqui à tarde, tivemos organizado pelo Ministério Feminino uma reunião, portanto teve mulheres como homens a assistir. Foi uma sensibilização acerca do cancro da mama, porque estamos exatamente nesse mês. Tivemos connosco a Presidente da Caminhar, que também é enfermeira, e foi nessa qualidade que ela esteve aqui connosco. Também tivemos testemunho da nossa irmã Joaquina, um conselho que possam realmente ir até à internet, porque ele foi transmitido e ficou gravado, não é? Para aprendermos mais, também para nos ajudarmos. Por exemplo, será que os homens sabiam que também podem ter cancro da mama? Pois é, aprendemos isso ontem, e como detectar. E a propósito disso, as irmãs produziram um lacinho cor-de-rosa para assinalar e também um marcador. E ainda há alguns, não quer dizer que haja para todos, mas ainda há alguns. Portanto, se no final quiserem ter o lacinho cor-de-rosa que assinala este mês, o mês da prevenção do cancro da mama, durante o mês de outubro, e também levar um marcador, é no final de agir a irmã Fernanda
E ela poderá dar enquanto houver, quando acabar, pronto. Também dizer que hoje, pelas 19h30, haverá aqui na nossa igreja uma reunião para a liderança da igreja, para tratar alguns assuntos. Portanto, os irmãos que são da parte da mesa administrativa e oficiais, por favor, hoje às 19h30, temos aqui então a nossa reunião. Pastor, outros anúncios? Primeiramente, parabéns às aniversariantes, né? Porque só foram mulheres, né? Que aniversariaram essa semana. Parabéns a todas, que Deus abençoe as amadas irmãs. Nós temos esse mês de outubro, que foi anunciado aqui, vários aniversários, né? Que já tivemos, que foi o aniversário de Pai Pires, na semana passada. Temos o aniversário da nossa missão Montargil, e no final do mês, no dia 23, teremos o aniversário da IEC de Chelsea. Nós temos então orar em favor dessas igrejas e missões. Em relação ao aniversário da nossa missão Montargil, próximo sábado, eu estarei lá no pregador. Os irmãos que desejarem rolê na carrinha, nós vamos sair por volta de 3h15, tá? 15h15, né? Às 15h15, 3h15. Estaremos a sair dali, da porta da nossa casa. Então, se os irmãos que desejarem rolê, por favor, falem comigo, tá? Para que eu possa então contar com você na carrinha, nesse transporte. E é uma pessoa, irmãos, carecendo de uma doação. A doação de um esquentador e de uma máquina de lavar roupas. Então, se você tiver um esquentador, uma máquina de lavar roupas que gostar, que não seja usado, que possa doar, então, por favor, podem me procurar ou procurar o diácono Pedro Silva, que possa me orientar então, a sua doação, se você desejar. Bom, é um pedido, uma solicitação que está sendo feita de um esquentador e também de uma máquina de lavar roupas. Vamos então agradecer as ofertas ao diácono Pedro. Deus, queremos continuar a exaltar, dizer que a sua visão neste manhã, como fiéis, queremos continuar a ser unidos. Declarar, Senhor, que tu preparares os nossos corações para que possam existir mais integridade, mais estabilidade, mais honestidade, principalmente no coração deste manhã, nas nossas mentes e nas nossas atitudes. Os nossos pensamentos sejam renovados e que possas transformar as nossas vidas. E é também, sim, saber que tu és o Deus de todas as coisas, que nos dás, que nos concedes. Nós, neste momento, podemos fazer estas ofertas também de amor, de dízimo, para que nos possas abençoar, Senhor. Concede-nos a sabedoria para que possam ser usados melhor para aquilo que é o sustento da tua obra. De cada irmão, de cada amigo, de cada alma que trouxe as ofertas de Senhor, que possam ter feito com simplicidade, com alegria, Senhor, e por amor. Ó Deus, que tu nos abençoes ricamente a cada um, assim como as suas famílias. Tudo entregamos nas tuas mãos e que tudo seja para a honra e glória do teu santo, poderoso e grandíssimo nome. A glória para todo sempre. Amém. Agradecemos a presença de todos, uma forma específica aos visitantes que aqui estiveram. Muito obrigado pela visita. Voltem mais vezes. Vamos ficar em pé e vamos encerrar então o culto desta manhã. Os irmãos que desejarem puderem apoiar as atividades das missões da tarde, seu coração entendido. Não escolha uma missão e dê ali o seu apoio e a sua participação. Vamos orar. Obrigado, Deus, por tudo que aconteceu neste lugar, da maneira como fomos abençoados pelo Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, para as demais atividades deste domingo. A tua bênção nos acompanha. Que tenhamos uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. A graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.